Então, deixa eu parar essa apresentação aqui para aparecer aqui. Boa noite, Beatriz. Então, eu fico assim muito satisfeita com o desempenho de vocês nas escolas, né? Na escola Eleodoro e na escola Barão. Eu tenho a plena certeza que os nossos preceptores estão conseguindo encaminhar vocês na direção certa, né, do trabalho docente, dessa vivência na escola. E eu creio que também estejamos cumprindo os objetivos do programa, né, de residência pedagógica. Eu havia iniciado algumas incursões nas escolas para observar a dinâmica de trabalho, né, só para ver o movimento de vocês. E nessas 2 semanas atrás eu não tive condições de estar acompanhando por algumas questões particulares de consultas médicas, então ficou muita correria. Mas eu já estou programando para início de setembro uma visitação, pelo menos dos que ainda não visitei, para acompanhar o andamento do trabalho. O informe mais importante que eu quero colocar para vocês, que vocês estão entrando no mês de setembro, refere-se à finalização do primeiro módulo, que coincide exatamente com, né, a reta final para o final do semestre, né, que vocês estão matriculados agora. Então, é importante lembrar que nós fechamos dia 25 de outubro, na disciplina de estágio, eu fecho, né, o relatório. E aí, para vocês também, a gente vai também definir essa data limite. Se vocês puderem enviar, né, o relato de experiência de vocês do primeiro módulo o quanto antes, né, após o fechamento do mês de setembro, melhor, tá? Fechando setembro, então eu já estou adiantando para que vocês já organizem o relato de experiência segundo o formulário que está lá no Drive, no link do grupo. Então tem um modelo lá de relato de experiência e aí vocês já vão organizando, né, todas as informações que precisam constar, seguindo o roteiro de pesquisa também que vocês fizeram em relação à dinâmica da escola, né, do projeto pedagógico, do currículo, dos professores, dos alunos. Então é importante vocês já ir organizando esse documento. Lembrando que esse documento, né, apesar de vocês terem feito em grupo, em algumas turmas, né, é importante que ele seja individual, né, mesmo que seja a mesma turma, o mesmo trabalho, mas que as reflexões sejam individuais aí a respeito da experiência que vocês vivenciaram, tá? Então, esse é o recado importantíssimo para vocês se atentarem para o fechamento do relato parcial do primeiro módulo, que a gente vai validar esse relato para estágio 1, para quem está matriculado em estágio 1. Aqueles que não foram matriculados em estágio 1, eu vou encaminhar da mesma forma para o coordenador um ofício de todos que fecharam o primeiro módulo para poder ver como é que ele vai fazer, se será no momento da matrícula que vai acontecer ou se já pode entrar com pedido de aproveitamento antes da matrícula. Então essa informação eu não tenho para passar para vocês. O importante é que a gente vai ter a validação de qualquer forma, tá? A orientação inicial é que estejam matriculados na disciplina para que seja validado. Então, se o coordenador me informar, não, me mande só dos que estão matriculados agora. Os que não estão matriculados, faça um documento à parte, né? E aí, quando houver a matrícula, você me encaminha, né, a solicitação de aproveitamento. Então, eu já vou deixar o documento pronto, né? E eu encaminho para ele para validar no momento oportuno. Mas isso tem tempo, é só para vocês ficarem tranquilos quanto a essa questão da validação do primeiro módulo para o estágio 1, tá? Das 200 horas aí. Outra informação, se vocês quiserem até levantar aqui, é que nós discutimos na semana passada de avaliação, né, de autoavaliação, uma proposta, né, para a gente pensar aí para as turmas daqueles que estão trabalhando com um nível médio,
de fazer uma prática de campo na UFMT. Então, essa discussão, né, eu fiquei de passar para a professora Laura e, oportunamente, a gente está pensando que isso possa acontecer no mês de novembro, tá? Então, até lá a gente tem muita coisa para organizar. Então, eu já pedi que os residentes que estão atuando no ensino médio já possam fazer uma sondagem dos interesses, das áreas de interesse dos estudantes, né, para que a gente possa organizar um roteiro, tá? Mas isso tudo vai ser feito em conjunto com a escola. Lembrando que a universidade não cede meio de transporte para terceiros, então a gente tem que ver o caminho através da Secretaria de Educação, tá? Mas isso tudo a gente vai estar discutindo aí na escola. Eu creio que é na Eleodoro que a gente vai estar trabalhando juntamente com a professora Laura. Bom, só para iniciar, né, vocês refletiram sobre o tema, né, que a gente vai estar conversando aqui. Vocês conseguiram ler o material? Vocês têm pesquisado sobre o assunto? O que tem deixado vocês mais preocupados? Para a gente iniciar essa reflexão, eu tenho uns slides aqui que vai ajudar na nossa reflexão, mas eu queria uma conversa inicial com vocês sobre o que vocês têm das impressões em relação à questão da motivação ou não motivação, né, dos estudantes nas salas de aula. Fora da sala de aula, creio que não tenha tanta falta de motivação, mas é mais a questão pertinente ao ambiente da sala de aula, no desenvolvimento da aula, propriamente dito, né? E aí eu gostaria de ouvir algumas falas aí para a gente poder levar aí a cabo da discussão. Eu peço aí, partindo aí dos residentes, né? O posicionamento de vocês, a reflexão que vocês têm, qual é a problemática que tem mais assustado vocês, se é uma preocupação, se não é, se é um caso isolado, ou se não existe falta de motivação. Estou ouvidos. Pode falar, Larissa. Então, professora, algo que eu tenho conversado bastante na minha sala também, na área de Daniela e da Eleonora, assim, é porque muitos estudantes, por estarem no terceiro ano, muitos já trabalham, né? E aí acaba que muitos deles trabalham a tarde toda, até entrar à noite, por exemplo, até umas 9 horas da noite. E aí muitos chegam atrasados na sala, muitos ficam dormindo durante a aula, e aí você fica chamando a atenção deles, chega que assim, até um ponto que você fica incomodado, porque meio que você não tem o que fazer, eles estão cansados, porque eles trabalharam assim o dia todo, né? É uma sobrecarga, mas eles estarem passando tanto assim, né? Nessa fase da vida. Mas infelizmente é um reflexo, né? De tudo que vem acontecendo ultimamente, né? Na sociedade. É um reflexo de alunos que moram em zonas periféricas, né? É um reflexo de alunos que não têm tanto acesso assim. E eles têm que trabalhar, né? Como também trabalhei com a necessidade deles. Só que aí vem a desmotivação deles, né? Por estarem cansados, de terem trabalhado no dia anterior também. E aí vem o sono, eles não prestam atenção. E aí acaba que a única coisa que eles fazem é a atividade que a gente fala para eles fazerem, porque senão não vão ter tempo, né? Mas prestar atenção no conteúdo eles já não prestam, né? Aí acaba que a gente tem que ficar pedindo para eles prestarem atenção, que aquilo é importante, né? Mas acaba que eles se prendem só a nota, né? É importante observar que, diante de uma situação problemática, né, da falta de motivação por justificativas plausíveis, né, de cansaço e tudo mais, da mesma forma vocês conseguem ainda superar essa dificuldade através das atividades avaliativas que eles participam, né? Então isso já é um ponto favorável, né? Porque de certa forma, apesar de estarem cansados, eles participam do processo avaliativo, né? Das atividades. Isso é muito bom, né? Pelo menos, né? Mas já é um sinal de que existe um caminho, né? Que seria então
da aula tornar-se muito mais prática do que teórica. Mas aí fica a dificuldade da gente conciliar essa relação teoria e prática, né? Dá um equilíbrio, né? E a busca desse equilíbrio, pelo menos, contempla, em parte, né, a participação de todos, né? Até daqueles que não participam durante a aula expositiva, mas pelo menos das atividades práticas. Mais alguém para dar a sua observação em relação ao tema da motivação? Amanda, Bianca, Thalita, mais alguém? E eu vou fazer o seguinte, a cada momento do slide eu vou fazer pausa para vocês também conversarem, né? Então a gente vai ter os slides para ter uma base, né, teórico-conceitual, mas a partir da pausa, né, eu gostaria que vocês também fizessem a sua análise e a sua interpretação e trouxesse também reflexão da prática e da vivência de vocês. Combinado? Então vamos lá. Então vamos iniciar. Eu vou fazer algumas pausas para vocês participarem. Eu só gostaria que vocês me dissessem qual é a melhor forma de apresentação. Eu tenho uma opção aqui, que é a janela ou tela cheia. Quem tem prática com isso, me ajuda. Acredito que é a tela cheia, professora. Então vamos para a tela cheia. Estão conseguindo ver? Tá. O que estão vendo aí? Motivação no ensino da geografia escolar? Então vamos lá. Esse é o tema que foi indicado pela professora Laura, né, e foi acatado aí por todos. E aí a gente vai iniciar, né, a partir da abordagem do ensino de geografia. Então, é essa direção que a gente vai se alinhar, tá? E aí a primeira questão que se coloca aí, né, ensino de geografia sob enfoque motivador, né? É uma questão ou uma afirmação, né? Então a gente tem que primeiro, né, pensar sobre a importância do ensino de geografia através do uso de recursos didáticos, né, que seja então a partir dele, né, com enfoque motivador, né? Então a base, né, do desenvolvimento do ensino de geografia, ele tem que estar articulado com o uso desses recursos didáticos para que possa, né, alinhar na construção do saber geográfico dos alunos. E entender, né, qual a importância do ensino da geografia. Né? Ela tem essa perspectiva da compreensão da relação do homem e o lugar onde ele vive. Então, buscar alcançar, né, a motivação nas aulas tem aí um caráter estratégico para ir além, né, de transmitir conhecimento ao cidadão, mas, né, ajuda a compreender a estruturação e a organização do espaço geográfico em que ele vive e reconstrói. Então, essa motivação nas aulas tem que ser utilizada como uma ferramenta, né, através dos recursos didáticos, para que se possa, então, desenvolver aí, além do conhecimento, né, na construção cidadã, mas também entender como se dá, né, essa estruturação, organização do espaço geográfico. E aí, por que as aulas de geografia não motivam os alunos? É óbvio que isso não se restringe às aulas de geografia, mas o nosso foco aqui é em relação ao que a gente está trabalhando, né, na docência para o ensino de geografia. Então, quais são as motivações, né, os motivos, os fatores predominantes que
não incentiva os alunos a participarem da aula, a, né, se envolver na discussão. Então, muitas vezes, no decorrer de uma aula de geografia, os professores têm essa dificuldade, né, de não despertar a atenção e o interesse dos alunos. Muitas vezes ele tem interesse, eles prestam atenção, mas na nossa visão, muitas vezes, só o fato de ele estar debruçado na carteira, né, isso não impede dele estar ouvindo, né? Se ele estiver sem fone de ouvido, é certeza que também é possível estar ouvindo. Mas o que é importante, né? A gente tentar, né, de todas as maneiras, utilizar estratégias e instrumentos, né, motivacionais que desperte a atenção e o interesse dos alunos, né? Utilizando aí variadas formas de desenvolver uma aula mais dinâmica, né? Geralmente isso é possível, né, através de utilização de metodologias, né, que não são, não motivam os alunos. Que metodologias que a gente está se referindo quando se coloca isso, né? É quando o professor dá uma aula expositiva, ou quando ele usa o quadro, né, e faz o resumo, e aí fica uma aula de uma direção única, né? Não tem essa interlocução com o aluno, então é uma aula que não tem diálogo, não tem interação, então é uma aula expositiva. É uma metodologia? É. Né? É ideal? Não. É adequada? Depende do contexto, depende do momento. É importante? Depende da situação. Então é preciso saber utilizar diferentes metodologias, né? Diferentes recursos de acordo com o momento, de acordo com a temática, de acordo com o assunto. Porque o professor também não consegue desenvolver uma aula mirabolante em todos os dias, né? Então, tem dias que ele não precisa estar trabalhando com recursos. Então, vai ser o dia da leitura, o dia do resumo, o dia da atividade prática. Então, sempre vai ter cada situação envolve uma metodologia. O que fica óbvio, né, é observar quando a aula torna-se repetitiva quanto aos recursos, quanto à metodologia, no sentido de que não traz nenhum incentivo à participação do aluno, né, à interação do aluno. Então, é importante considerar que utilizar diferentes metodologias não é simplesmente, né, apresentar aí N formas de atividades, mas sem buscar chamar a atenção, né, sem estimular a atenção dos alunos. Também é preciso que as metodologias tenham os referenciais teóricos e metodológicos da sua ciência. Então, por exemplo, né, isso também se aplica ao lúdico. Ele deve estar contextualizado, relacionado com o conteúdo desenvolvido em sala de aula. Então, é importante, né, que essas metodologias, né, com base em referenciais teóricos, sejam, vamos dizer, adequados, né, ao conteúdo que está sendo trabalhado em sala. Então, eu gostaria até de ouvir de vocês alguns desses recursos que mostraram um envolvimento maior dos alunos, uma interação maior, uma participação mais significativa. O que vocês têm para colocar aí como exemplo do que pôde mostrar, né, que a turma, no momento, né, da aula expositiva, poucos participaram, mas no momento de alguma dinâmica que foi colocado, houve esse envolvimento de todos. Poderia alguém dar um exemplo? Quem levanta a mão já pode falar. Compartilhando minha tela ali com o notebook. Eu e junto com o Pablo também, até porque eu estou na regência junto com ele, numa turma, a gente acaba despertando o interesse dos alunos colocando pequenos trechos de documentários ou filmes. Essa semana mesmo nós passamos um filme, na semana passada, na verdade, nós passamos um filme com Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, e o pessoal ficou entusiasmado, prestou atenção. E não só foi dessa vez aconteceu, porque, né, hoje em dia nós estamos
muito conectados com a internet, isso também interfere, né, principalmente para os adolescentes, de estarem mais prestando atenção ali no digital, na tecnologia e afim. Porém, pelo menos comigo, assim, eu tenho sentido que eles acabam se interessando mais por essas coisas. E quando a gente passa um filme ou algo, né, que fuja do que é tradicional, eles acabam tendo interesse maior. E é isso. Entendido, tá vendo? Então, quando se muda a estratégia, então não fica aquela aula no mesmo nível, né? Do começo ao fim. Sempre tem que ter uma oscilação para trazer essa motivação para a turma. Joyce, depois da fala da Joyce, eu dou sequência. Sim. Aumenta só um pouquinho a sua voz. No meu caso, eu estou fazendo regência com o Guilherme. E uma coisa que eu notei que desperta muito interesse dos alunos é os Chromebooks. Então, tanto que todas as vezes eles ficam, professora, traz os Chromebook, o que a gente vai fazer hoje? Então eu vi que quando a gente trabalha com jogos, quando eu trabalhei com jogos com eles, nossa, eles ficaram focados em fazer, tanto que o menino ele fazia de tudo para ele ficar em primeiro lugar, foi até no World Wall, acho que assim se pronuncia. Então eles resolviam as questões e aí faziam o ranking, né? E aí eles ficavam super empenhados em ficar em primeiro lugar, em acertar tudo, e eles ficavam repetindo esse jogo até eles conseguirem ficar lá em cima no ranking. Então foi como o João disse, quando a gente foge desse modo tradicional de quadro e só o quadro, eles ficam mais interessados. Eu, na aula passada, também utilizei o Data Show e as televisões, né? E eu vi que eles ficaram super interessados, eles se interagiam mais com a aula, perguntavam mais, comentavam mais. Então, eu acho que, no meu caso, foi mesmo o uso da tecnologia, né? Tanto de jogos quanto da televisão. Perfeitamente, Joyce. Exatamente isso que a gente vai ver também aqui na nossa fala, né? De vários instrumentos que podem ser utilizados no desenvolvimento de uma aula, né? Na aula de geografia. Então, vamos lá. Outra coisa também que é importante, né? Qual a importância da motivação, né? Então, se o aluno não está motivado, com certeza ele também não vai se interessar pelo assunto, ele também não vai aprender, ele vai ter também uma dificuldade na construção do seu processo de conhecimento, da sua formação e, consequentemente, também vai interferir também no exercício da cidadania. Então, a escola, né, ela deve ser um local de acolhimento, né? Destacar também a importância das experiências de vida dos alunos, né? A partir das quais é possível construir novos conhecimentos, habilidades e competências, mas que não parta do nada, né? Partindo do quê? Da experiência de vida dos alunos. Então, se você não tem o Chromebook, se você não tem o vídeo, se você não tem o Data Show, você tem um outro instrumento fundamental que você tem no dia a dia e que é acessível em todas as aulas de geografia, que é a experiência de vida. Então, se você utiliza esse recurso, com certeza você vai ter um envolvimento maior da turma e a certeza também de gerar motivação. Por quê? Porque está partindo de uma experiência. Então, eu sempre repito isso, né, nas aulas de estágio. Então, não é pensar que a geografia, apesar dela ter a alcunha de memorização, né, ela não é somente a memorização. Então, temos que também fazer referência às experiências socioespaciais partindo da vivência do aluno. Preciso acelerar, porque senão a gente não consegue fechar no tempo aqui. Então, aí a gente vem com uma outra questão, né? Quais são os processos da motivação? Então, é importante pensar a partir da compreensão dos fatores relacionados ao envolvimento dos estudantes com a aprendizagem escolar, que é uma tarefa muito complexa, mas levar em conta, né, as pluralidades e individualidade dos envolvidos. Então, a gente tem que trabalhar no entendimento de que a turma, né, é diversificada. A turma, né, tem
cada um as suas nuances, né? Os seus diferenciais. Então, cada um é um indivíduo único, né? Nós temos que entender isso. E a partir desse entendimento, cada um tem um nível de amadurecimento, de aprendizagem, apesar de estarem numa turma com níveis de faixa etária equilibrado, né? Mas apesar disso, há esse grau de maturidade. Então tem que levar em consideração isso também, né, no envolvimento dos estudantes. E é importante levar em conta também a definição de motivação, né? Que a motivação é um conjunto de elementos internos e situacionais que ativam a conduta e orientam em agir em direção a um objetivo. Então a gente tem que levar em conta, né, tanto elementos internos, né, a questão do comportamento dos alunos, da situação, do contexto, né? Então todos esses elementos vão contribuir para chegar a um objetivo que é a ser alcançado em relação ao componente curricular. E lembrar também que essa motivação dos alunos é um fator importante, né, que tem que ser sempre encarado como desafio e tem que se defrontar diante dele, né, no sentido de envolver o aluno no processo de ensino-aprendizagem em todos os momentos. Então, apesar da gente encontrar essas dificuldades em certos momentos, né, dos alunos que chegam cansados, né, de um trabalho árduo do dia anterior, e muitas vezes quando chegam ainda vão jantar, ainda vão fazer jogos, né, e ficam até altas horas, e isso, né, faltando o quê? Uma disciplina na família, né, no seio familiar. Então, com isso vai se refletir na escola, né, com a queda do rendimento. Então, diante de todas essas questões, a gente começa a pensar, então, qual é o caminho, né, que a gente pode traçar para que haja essa motivação em sala de aula. Então, vamos ver uma das sugestões, né, pensando assim, né, que não existem mais espaços para desenvolvimento somente de aulas expositivas. Eu ainda defendo que as aulas expositivas são importantes, mas não devem ser exclusivas. Então, considerar que as aulas expositivas, eu vejo assim, pela experiência que a gente observa das regências, né, ela é importante, né, para o amadurecimento intelectual, tanto do professor, né, quanto dos estudantes, no sentido deles também fazer, né, a leitura teórica, né, do conteúdo, mas também acompanhar o desenvolvimento da aula expositiva para facilitar o entendimento, mas ela não pode ser exclusiva, né? Então, praticamente, ela está perdendo espaço, né, por conta da motivação, tá? E aí, essas aulas expositivas, elas estão centradas aí com o uso apenas do quadro e do livro didático. A gente sabe que há os percalços, né, em relação ao desenvolvimento do conteúdo, que muitas vezes, se você não consegue avançar, né, quanto ao que deve ser cumprido em relação ao conteúdo que está no livro didático, aí você acaba interferindo no andar dos conteúdos sequentes. Então, tem que ter esse cuidado também para não perder o ritmo, né? E não perder a velocidade que se exige dos conteúdos que têm que ser contemplados. Mas pensar que a aula expositiva não seja exclusiva, né? Tem que ter sempre uma complementação aí de diversos instrumentos. E aí os recursos pedagógicos devem ser importantes em todas as aulas, né, para tornar esse ensino mais motivador, mais atraente, mais prazeroso, né? Isso é muito importante e principalmente considerar, por exemplo, né, as situações contextualizadas e relacionadas ao cotidiano dos alunos. Então, mesmo que seja de uma aula expositiva, ela consegue intercalar com a vivência do aluno, né, com o cotidiano do aluno, valorizando o conhecimento prévio como ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. Então, aqui a gente pode indicar algumas estratégias, né, que possam ser motivacionais, lembrando que existem várias, né, além das metodologias de ensino diversificadas, né, temos também o incentivo diretamente à participação dos alunos, ou seja, quando você convida o aluno a participar, seja para complementar uma atividade na lousa, ou seja para dar um exemplo da vivência
de vida dele em relação àquele tema. Seja para manifestar entusiasmo pelas atividades, né, que eles desenvolvem, seja para fomentar o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, quando você articula a temática que esteja pertinente, né, à sua vivência pessoal e social, seja para utilizar um ritmo de ensino mais adequado, né, de acordo com a capacidade de conhecimento dos alunos, e quando a gente tem uma sala que tem diversos níveis de desenvolvimento da aprendizagem, é importante pensar no ritmo adequado também para cada um deles. Ou seja, para criar situações em que os alunos tenham um papel ativo na construção do seu próprio saber, que são as chamadas metodologias ativas, que a gente vai estar trabalhando na próxima discussão da temática que a gente propôs aí para o debate. Então, essa vai ser uma das que a gente vai estar aprofundando mais. Mas, além dessas estratégias, a gente tem que pensar também as diferentes linguagens. Então, quais as diferentes linguagens para o ensino de geografia? E antes de eu entrar nessa seara, né, que é bastante grande, diversificada, eu vou fechar aqui e vou abrir para vocês, né, expressarem algumas vivências e experiências quanto à utilização dessas diferentes linguagens para o ensino de geografia. Quem se habilita? Quem levantar a mão já pode falar. Estou me referindo às linguagens, né? No campo da geografia, a gente tem diferentes linguagens, como, por exemplo, mapas, imagens, alguns já citaram, né? O uso de vídeos, né? No Data Show também utilizar mapas, né? Mas eu gostaria de ver alguma vivência aí de quem ainda não participou. Bianca, Beatriz, por favor, se manifestem. Edilson, Pablo. Pode falar, Edilson. Opa, desculpa, Edilson, ia falar na sua frente. Depois você fala, Bianca. Bianca não, Beatriz, desculpa. Edilson primeiro. Eu não estou ouvindo, Edilson. Edilson? Vamos deixar para o Edilson falar depois. Beatriz, pode falar. A senhora quis se referindo à questão de trazer slide para a sala, mapas. Exato. A Larissa também sempre gosta de trazer para a sala de aula, usando a Larissa também como exemplo, que está trabalhando junto comigo ali no colégio. Ela gosta de trazer também o globo, para mostrar para ele onde fica localizado. A gente está trabalhando com os tigres, novos tigres, né, Larissa? Se eu não me engano. Estava terminando de fazer o relatório. Então, é sempre bom eles terem esse contato. Por mais que, assim, os alunos lá, a Larissa contou no início, muita minha vivência, né? Os alunos desmotivado e tem que ficar sempre pedindo para eles tirar o fone de ouvido que eles escondem. Por mais que a gente tenta trazer alguma coisa interessante, igual na próxima aula, eu quero levar um vídeo, quero tentar fazer um mapa mental que foi trabalhado na Semana da Geografia, aí no FMT. Eu quero levar para eles fazer um mapa mental através do vídeo, que tem um relacionamento junto com o conteúdo da unidade que foi trabalhada. A gente já finalizou a unidade também com eles. Agora vai ser só revisão para a prova. Então, eu quero trazer um mapa mental que eu aprendi, uma forma nova de trabalhar a cartografia com eles. O professor Denis que trabalhou essa temática no encontro, né? Isso, ele mesmo. Maravilhoso. E eu quero trazer isso para eles. Perfeitamente, Beatriz. Edilson, levantou a mão. Pode falar? Oi? Pode falar, Edilson. Sim. Então, boa noite a todos. Boa noite. A gente trabalha com o 8º e 9º ano, professora, que são séries, assim, apesar de serem uma sequência para outra, são distintos, tanto a postura, o entendimento, assim, no final, na semana passada, no final da 4ª aula que eu estava dando, você estava dando uma aula para o 8º ano. E aí eu disse a eles assim, olha, está acabando a aula. E
e aí vocês vão ter a última aula. Aí eu perguntei, qual a última aula que vocês vão ter? Eles falaram matemática. Aí eu disse a eles, aí, como é que vocês gostam de geografia? Como é que vocês estão assim, achando das nossas aulas? Aí a aluna falou assim, nossa, como tem sido bom para nós. Ela falou assim, eu particularmente gosto muito de geografia, ainda mais com essa forma que vocês nos dão aula. Então, professora, apesar, às vezes, da gente achar que a gente não tem muita segurança, que a gente não tem muita essa habilidade, mas, assim, eu acho que para os alunos está sendo um momento bom. Mesmo, assim, uma leitura de apostila, uma forma da gente abordar, um mapa, alguma coisa assim, eu tenho sido assim, grandemente confortado por conta de muitos alunos que assim, dão alegria para a gente. Lógico que tem alunos que, sinceramente, são complicados. Mas a grande maioria deles tem assim, assimilado os conteúdos, tem prestado atenção, tem assim, feito os exercícios. E a gente assim, tem procurado adaptar a nosso conhecimento a isso também deles. E assim, sempre exaltando a pessoa da disciplina. Eu acho assim, muito importante. O nosso professor fica em sala, ele sempre dá assim, uma participação, ele sempre, quando ele sente que a gente tem alguma dificuldade, ele entra, ele dá aquele monitoramento. Então, assim, a aula tem sido, eu acredito, muito boa. Muito bem. E o mais importante, como eles têm uma rotina, né, vamos dizer assim, há mais tempo com o professor da sala, quando entra uma outra pessoa na sala, muitas vezes eles é uma novidade, né? Então é por causa disso. Mas o mais importante é saber utilizar as estratégias, saber utilizar as diferentes linguagens da geografia para poder trazer essa aproximação com eles, né, do conhecimento geográfico que está sendo trabalhado. Então, essa é a estratégia. Então, sempre está fazendo essa ponte, né? E o diálogo e a troca de experiência é o pontapé inicial. Vou dar continuidade e aí a gente finaliza com a fala da Amanda. Ou você quer falar agora, Amanda? Oi? Não, espero. Então tá. Vamos deixar para a parte final. Deixa eu só permitir. Miriam. Vamos lá, vamos voltar aqui. Importante destacar, né, que além das estratégias, né, é interessante levar em consideração que nas aulas de geografia são fundamentais a utilização de diferentes linguagens. E muitas dessas diferentes linguagens vocês já citaram aqui na fala de vocês, né? Recursos visuais e textuais, filmes, documentários, recursos da internet, observação do campo, né, daqueles que fazem aulas de campo, utilização de charges, né, que estão nos livros didáticos ou em algum recorte da internet que vocês levam para apresentação, utilização de animações, utilização de jogos didáticos que dá para trabalhar nos Chromebooks, né, que vocês já vivenciam essa prática na rotina, mas que não é do dia a dia, porque precisa ser reservado um espaço, reservado o Chromebook. Então, tudo tem um momento certo. Então, tem que se adequar, né, na dinâmica das aulas, né, em que momento a gente vai estar utilizando essas diferentes linguagens para envolver mais a participação do aluno e, principalmente, gerar a motivação, né, de forma participativa. Então, esses recursos didáticos, né, vão dar essa perspectiva, né, com enfoque motivador para trabalhar os conteúdos geográficos que seja também de forma crítica, criativa e, por que não dizer, de forma lúdica, né? E como que a gente trabalha o lúdico? Isso é um recurso muito importante, né? A utilização dos recursos lúdicos são fundamentais que não seja só visual, mas da vivência do dia a dia, né? Do que o aluno tem de vivência também faz parte do lúdico, tá?
Também é importante utilizar alguns procedimentos de pesquisa da geografia para poder buscar a compreensão das paisagens, do território, do lugar. Então, trabalhar com essa ferramenta, né, a partir da pesquisa também vai dar importante contribuição para o desenvolvimento das aulas de geografia a partir de procedimentos de construção, identificando suas relações, problemas, contradições. E aí, como é que você pode gerar isso, né? Através de uma proposta de pesquisa e que, na sequência, que ela seja exposta aos demais colegas. Então, eles fazem um seminário. Então, isso também se pode colocar como estratégia para desenvolver, né, a utilização de diferentes linguagens, né, da geografia para desenvolver os seminários. Também é possível, né? Também um outro caminho, né, de compreender o lugar em que se vive, né, reforçando sempre, né, o conhecimento da história do lugar, para entender o que acontece ali. Então, um exemplo, né, que a gente pode colocar é a utilização da maquete. Então, ela estimula a motivação, com certeza, né? Então, é bastante explorada, né, muito conhecida pelos professores e é muito fácil, é muito prático, né, de se trabalhar. É possível adaptar as peculiaridades e necessidades de cada período, espaço e realidade dos alunos. Então, pode ser uma simples maquete. Deixa eu só dar quando eu estou apresentando, eu não consigo receber. Dar uma pausa aqui. Quem pediu para entrar? Maria, né? Nunca é tarde. Sempre mesmo chegando um pouquinho atrasado, nunca é tarde. Vamos finalizar aqui para a gente não atrasar. E aí, a gente tem que pensar, né, que a maquete ela pode ser uma caixa de papelão, uma caixa de sapato. É um recurso simples, barato, custo zero, né, que você pode também elaborar uma dinâmica de atividade aí utilizando como maquete, né? E há outras propostas mais avançadas com a utilização de técnicas da professora Cimieli, que também é adequado, mas exige aí um recurso um pouco maior, mas que também pode ser custo zero, né, com doações e tudo mais. Utilizando o papelão ao invés do isopor, pode-se fazer também algumas maquetes de relevo, né, ou de configuração do espaço social, né, a forma de organização da cidade e etc. Então, esses instrumentos têm que ser colocados em prática. Então, eu sugiro, né, que aqueles que ainda não conseguiram utilizar nenhuma linguagem, que explore essa possibilidade para o desenvolvimento das suas aulas, para que a gente possa, né, diversificar cada vez mais o uso das diferentes linguagens, né, para que a gente possa, a partir daí, criar possibilidade de ampliar o interesse do aluno, de ampliar a possibilidade de participação mais ativa deles durante as aulas. Quais são esses desafios, né, que a gente precisa alcançar aí quando a gente trabalha com motivação no ensino de geografia? Então, foram aí colocados alguns caminhos, né? Então, resumidamente, né, quais seriam? Desenvolver no aluno a visão de totalidade da sociedade, né? Então, entender que a sociedade ela não é fragmentada, o ensino sim, mas a sociedade não. Entender essa realidade de forma integral, né, na sua totalidade. Ter uma percepção da visão crítica sobre o seu cotidiano, isso é importante, despertar no aluno. Então, isso vai dar interlocução, da aula dialogada, né? Inserir o aluno dentro do contexto geográfico local e territorial, na verdade, ele é que se insere quando você levanta o questionamento dentro da temática, seja do espaço urbano, seja da geografia física, das condições de relevo, todas esse cabedal de conhecimento geográfico pode ser relacionado ao contexto geográfico local e territorial. Considerar o que o aluno já sabe sobre o tema ao iniciar as aulas, isso é fácil. Lembre sempre, antes de iniciar as aulas, considere o que ele já sabe, né? Seja qualquer nível que ele tenha, é importante
a cada momento que se busque o conhecimento preliminar que o aluno já tem. Destacar a importância dos conteúdos, né? Deixando claro para que serve. Geralmente você chega lá na primeira aula, né? Iniciando um determinado conteúdo, por exemplo, tipos climáticos no Brasil. Chega e já vai jogando os conteúdos. Não, tem que dar essa contextualização. Primeiro saber o que ele sabe, tem de conhecimento em relação a clima, né? E depois da importância de se ter esse conhecimento, né? Desses conteúdos que são trabalhados. A utilização de desenhos ou croquis, inclua aí também os mapas mentais, né, relacionado ao tema da aula, também é interessante, que pode ser desenvolvido ou antes ou depois da aula, né, teórica. Dramatização, a utilização do teatro no ensino de geografia, que é pouco explorado. Isso se tem mais evidente, né, em cidades em que existe aí várias companhias de teatro, né? Aqui em Cuiabá, por exemplo, me parece que tem uma, Cena 11, não sei se vocês já ouviram falar, e que seria interessante, né, ter esse acesso também, né? Alguns trabalhos que já foram publicados em relação à utilização do teatro, e que pode ser de uma forma bem simples, né? Utilizando o próprio corpo, ou utilizando cenas do cotidiano, né, que eles possam fazer uma teatralização, fazer um projeto para que isso possa ser desenvolvido, por exemplo, ao final de cada bimestre, seria interessante, é uma atividade diferenciada também, né? Explorar o uso de imagens, fotos, mapas, vídeos, né, que também ajuda o aluno e motiva, né, a assimilar mais o conteúdo que o professor trabalha, a utilização das maquetes, né, a utilização da informática, né, que é o que mais se vê aí, eu presenciei em vários momentos, né, a utilização de programas computacionais, através dos Chromebooks, ferramentas de geoprocessamento, né, o Google Earth, o sistema de posicionamento global, o GPS, né, também você pode trabalhar com esses instrumentos através do próprio celular, né. Então, dá para se desenvolver alguma observação através da análise do espaço, né, utilizando o sensoramento remoto, para ter uma visão aérea da superfície do planeta, da localização de determinado ambiente, da localização da escola, né, das características do espaço urbano no entorno da escola, do espaço físico, etc. Outra opção, né, do trabalho de campo. Então, o que a gente está vendo aqui diante de tudo isso, né? Que existe uma infinidade de possibilidades de se trabalhar a motivação do aluno através de diferentes estratégias, diferentes ferramentas e diferentes linguagens do ensino da geografia, né? E para fechar a nossa abordagem, né, é importante levar em conta, né, que a base teórica é fundamental, né? A aula expositiva, para fazer essa abordagem teórica, é importante. Mas a ludicidade é fundamental para complementar, né, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento da motivação. Então, além da prática, é fundamental uma base teórica. Então, para poder sustentar essa aplicação do lúdico, não basta apenas desenvolver a parte lúdica, mas também explorar, né, a base teórica. O relacionamento entre professor e aluno, né, também tem que ter um ambiente favorável, né, de empatia, né, de colaboração, ser capaz de ouvir, refletir, discutir o nível de compreensão dos alunos, né, criar uma ponte entre o seu conhecimento e o deles. Então, não se sobrepor, mas tentar estabelecer um nível de paridade para que eles possam também alcançar um nível mais elevado de conhecimento. Então, o professor, né, o preceptor que está na sala de aula, vai trazer justamente essa contribuição para os estagiários, para os residentes, no sentido de estar sempre buscando esse caminho, né, de promover a motivação, né, por parte dos estudantes. E a percepção mais humanizada, né, então levar em consideração a questão das mudanças sociais, né, as transformações do mundo real, né, e sempre desenvolver o lado criativo e crítico dos alunos. Então, ouvir mais os alunos, né? Esse é o caminho, tá? Então, para finalizar, a gente tem aí uns 7 minutos finais que eu gostaria que vocês me dessem aí um feedback
do que a gente pode levar, né, em consideração de tudo que a gente falou, né, apesar de ser de forma bem resumida, mas que traz uma percepção bastante interessante de que estamos no caminho, né? E os residentes têm feito esse trabalho com o suporte dos preceptores, né, como o professor Paulo, que está aqui presente, que vai dar essa direção, né, de sempre buscar a diversificação, a diversidade, para promover o desenvolvimento do conhecimento com esses alunos. O professor Paulo levantou a mão e depois o Fabrício fala na sequência. Boa noite, Márcia. Boa noite, estudantes. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Vou ser bem rápido. Sim. Então, Márcia, primeiro parabenizar aí pelas palavras, né? Eu acredito muito nisso tudo aí que você colocou, né? Os residentes que estão com a gente lá na Barão, eu tenho sentido já o envolvimento deles em aulas nesse nível aí, né? Considerando que é praticamente as primeiras vezes que eles estão entrando em sala de aula, né? E muitos deles eu vendo se preocupando em fazer slide, né? Slide, inclusive, usando o Google Slides, então não é nem se preocupando, né? Chega na sala, você só projeta lá, entendeu? Selecionando trechos de vídeos, né? Ninguém se propôs a passar filmes, que a gente já viu isso acontecer em escola. Por exemplo, o professor chega lá, coloca um filme lá de 1 hora, 2 horas de duração e deixa rolar, né? Eles não. Eles estão escolhendo vídeos pequenos do YouTube ali, que não faz a criança também cansar daquilo que está vendo, né? Então, está muito positivo. Eu tenho algumas experiências bem bacanas também. Vamos ver os relatos depois, né, João Paulo? Isso, com pintura. Por exemplo, mapa para colorir no 6º ano, né? Mapa mental no 6º ano também. Inclusive, a gente ainda não fez, mas eles já me passaram o desejo de fazer, e aí de fazer a exposição disso, né? Utilizando tipo varal, alguma coisa desse tipo. Então, eles estão bem encaminhados ali, tá? E parabéns aí mais uma vez pelas palavras. Eu penso que é nesse caminho mesmo. A aula, quanto mais diversificada, eu acho que a palavra diversificação é talvez uma palavra-chave. Com certeza. Tá? E eu agradeço, professor, e eu vejo assim que os alunos estão indo além das nossas expectativas. Isso é muito importante. Vocês estão num momento de explorar ao máximo a criatividade. Então, façam, né? E busquem o apoio dos seus preceptores, que é eles que vão dar esse suporte, sustentar as propostas diversificadas que vocês trazem. Como o professor Paulo falou, utilização de um filme é bom para assistir lá na cadeira do cinema. Então, por que não promover um evento, né, de ir ao cinema também, né? E isso já aconteceu e algumas oportunidades vocês já vivenciaram isso. Mas se você for fazer um trabalho dessa forma, vai ter que ser feito de forma bem planejada, bem organizada. Não quer dizer que é impossível, mas que seja bem organizado, planejado, né, com roteiro, com esquema, né, do que tem que ser avaliado, do que tem que ser observado e um feedback depois. Então, se você for explorar esse recurso, tem que ser bem organizado e de uma maneira mais criativa, de forma integrada às outras disciplinas, né? De forma interdisciplinar. Aí fica melhor ainda, né? Então, as ideias existem, vamos explorá-las. Fabrício, para finalizar. Então, professor, boa noite a todos e todas. Eu entrei no final agora aqui, hoje nós temos uma ação da CIPA amanhã do Setembro Amarelo, então eu acabei conseguindo entrar agora. Mas eu peguei o final da fala da professora, um tópico que eu achei bastante interessante. Quando eu participava de grupos de teatro, a gente sempre fazia teatro na escola, uma coisa corriqueira da gente, e é uma prática que eu não observo hoje em dia, né? Não vi. Então, assim, claro que não é fácil montar uma peça de teatro, mesmo uma coisa pequena, né? Mas é uma coisa que despertou uma coisa que aí vou conversar com os colegas, com o Bandir, com a Maria, e pensar uma coisa nesse sentido aí. Dá para fazer. É aquilo que o professor já falou aqui já, entendeu? Sobre a questão dos meios digitais, a gente usa muito. Desde a primeira aula nossa, a gente trabalhou com data show, com
com vídeos curtos, com projeção de slides. Então, assim, é uma prática corriqueira nossa, mas, assim, essa ideia do teatro é uma coisa nova que me despertou, ganhou bastante interesse. E era só isso mesmo. Obrigado, professor, pela oportunidade. Nada. E aí vou complementar, Fabrício, que é uma coisa simples. Você pode pegar algumas falas, um teatro de 5 minutos, no máximo 10, e fazer um retrato de uma realidade que está sendo trabalhada em cima de um determinado assunto. Então, não é difícil, né? Pode ser o mais simples possível. Às vezes sem fala, é só através do gesto. Você tá gesto, o que fala? Se você utilizar gestos, roupas, né? Então, o visual diz tudo. É o cinema mudo, né? Vamos dizer assim, o teatro mudo. Por que não? Então, várias possibilidades. Explore. Usem a criatividade. Perfeito. Perfeito. Bom, gente, eu agradeço aí mais uma vez a participação de vocês, né? Tivemos aí a presença de 14, né? Incluindo eu aqui. Então, alguns tiveram